Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Mais uma vez estamos aqui fazendo um novo vídeo para edificar a sua vida, edificar a tua alma e falar muito ao teu coração. Uma palavra que eu quero falar hoje é o seguinte: busque a bênção de Deus, procure encantar ao coração de Deus, procure orar mais, procure jejuar mais, procure dedicar um tempo de qualidade com Deus, para que Ele se agrade da sua atitude e faça repousar a bênção dEle sobre a sua vida. Porque posso te dizer uma coisa, se a bênção dEle está sobre a sua vida, nada que os outros tentem fazer pode abafar a bênção de Deus sobre a sua vida. Por mais que a outra pessoa te deseje mal, queira te prejudicar, mas se a bênção de Deus estiver do seu lado, você não será jamais prejudicado. Já ouviram um versículo que diz: agindo Deus, quem impedirá? Essa é uma pergunta que não tem resposta, porque não tem quem pode impedir quando o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que não conhece causa perdida, resolve estar do seu lado e derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, certo? Então a palavra que eu quero dizer hoje é o seguinte: o título dela é Abraão e Ló separam-se, certo? Está lá em Gênesis capítulo 13 da Bíblia Sagrada, do versículo 7 ao versículo 18. Como sempre faço, eu vou estar lendo a palavra e depois eu vou estar meditando em cima de alguns versículos para mostrar para vocês a importância de nos dedicarmos a Deus em espírito e em verdade, nos apresentarmos à presença de Deus com um coração quebrantado e contrito, porque quando Deus resolve repousar as bênçãos dele sobre as nossas vidas, não há quem possa impedir. E por mais que que as situações sejam contrárias, que as pessoas queiram nos prejudicar e acham que vão se beneficiar nos prejudicando, Deus reverte a situação e, mais uma vez, faz com que a bênção prevaleça sobre as nossas vidas a partir do momento que decidimos servi-lo, honrá-lo, dedicar a nossa vida a Ele em espírito e em verdade. Então vamos lá? Para compartilhar dessa palavra com todos vocês, não poderia deixar de faltar meu fiel escudeiro, o cafezinho, que está uma delícia e sempre é o nosso companheiro aqui para que possamos estar dedicando a palavra de Deus e tendo ensinamentos valiosos a respeito dessa palavra, pois esse é o nosso maior objetivo. Desde já quero te pedir que se inscreva no canal, ative as notificações e focar para você, seja um instrumento de evangelização nessa terra. Os tempos estão sombrios, a turbulência nessa terra está muito grande, Deus em breve vai voltar para nos buscar e você pode ser um instrumento nas mãos dele, aí mesmo da onde você está, do sofá da sua casa, simplesmente por salvar um vídeo desse no seu celular e compartilhar com um dos seus amigos, pessoas chegadas e até mesmo pessoas mais distantes, mas que você tenha em mente que elas precisam ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você tem alguém que você conhece que precisa estar meditando nessa palavra e que certamente esses ensinamentos que serão ministrados aqui serão grandemente e de grande valia para essas pessoas. Então vamos lá ler a palavra. Abrão e Ló separam-se. Para quem não sabe, Ló era sobrinho de Abrão, filho do irmão de Abrão. E a palavra é o seguinte: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, prestem atenção nessa palavra, se Abraão falando para Ló, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos, ou seja, Abraão deu a oportunidade para Ló escolher a terra que ele queria. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aí preste atenção. A campina do Jordão era toda bem regada, era bonita aos olhos, porém
lá estavam duas cidades que futuramente o Senhor iria destruir. Então, preste atenção nessa palavra. E Ló levantou seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, preste atenção, se você é um escolhido de Deus, tem coisas que Deus vai afastar os seus inimigos para falar somente ao teu coração, porque a palavra diz, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, ou seja, Ló não poderia compartilhar dessa palavra. O que o Senhor diz? Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, Abraão, até aonde o seu olho pode alcançar, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então essa, na minha opinião, é uma palavra muito profunda. Por quê? Abrão e Ló era uma relação de tio e sobrinho. Ló era filho do irmão de Abrão. E eles andavam juntos a partir de um certo momento de suas vidas. Porém, começou a haver contendas entre os pastores, ou seja, os subordinados de Ló e Abrão. E num dado momento, Ló decidiu apartar-se de Abrão. E Abrão proporcionou, prestem atenção, a oportunidade a Ló de escolher a terra que ele queria. Então, Abraão poderia muito bem, conhecendo as terras, ter escolhido inicialmente? Poderia, mas Abraão deu a oportunidade ao seu sobrinho. E Ló, olhando, viu que a campina do Jordão era mais bonita aos olhos, era bem regada, era bonita à vista. E o outro lado não era tão bonito à vista, não era tão próspero à vista, ou seja, Ló não conseguiu enxergar que no outro lugar poderia ser um potencial, certo? Então ele escolheu a campina do Jordão, que ia até Sodoma e Gomorra. Porém, o povo, os varões de Sodoma e Gomorra eram muito maus, até um dado momento em que Deus decidiu por destruir essas duas cidades, tamanha a maldade, a concupiscência e os pecados cometidos nessas cidades, que foi a terra que Ló escolheu. Porém, a gente não pode esquecer de uma coisa, a bênção estava com Ló. Ló era abençoado por quê, principalmente? Porque ele estava na companhia de Abraão, a bênção estava sobre Abrão, não era sobre Ló, entendeu? Deus tinha colocado a bênção sobre Abrão. Tem alguns trechos da Bíblia que Deus relaciona Abrão como Abrão, meu amigo. E aí, você quer ser chamado por Deus como meu amigo? Você quer ter uma relação de intimidade tão profunda com Deus que ele se relacione a você como amigo dele, como íntimo dele? É assim que Abraão se relacionava com Deus. Então, a bênção, uma vez que estava sobre Abraão, ele permitiu com que Ló escolhesse a terra. Ló escolheu a terra que era mais bonita à vista, porém a bênção continuava com Abraão, não saiu dele. Abraão prontamente optou e liberou Ló para ir para essa banda que ele tinha escolhido da campina do Jordão, e Abraão fez as suas tendas nas terras de Canaã, que futuramente viria ser conhecida como a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, a bênção estava com Abraão. E uma coisa muito impactante também, a partir do momento que a bênção do Senhor está contigo,
Muitas das vezes Deus vai tirar do seu lado as pessoas que são influências tóxicas, pessoas que querem o seu mal, e muitas das vezes você não sabe. Por quê? Muitas das vezes Deus está ouvindo conversas que você não tem a capacidade de ouvir. Então, o que acontece? Ele, sabendo disso, sendo onipresente, presente em todos os lugares, onipotente, tendo todos os poderes, e onisciente, sabendo e tendo ciência de todas as coisas, ele vai se encarregar, a partir do momento que ele despeja a bênção dele sobre a sua vida, ele se encarrega de cuidar do seu entorno. Vocês têm noção disso? Então ele afasta aquelas pessoas que para você elas aparentam serem seus amigos, mas para Deus, Deus conhece coisas que você não vê, ele sabe que essas pessoas querem o seu mal. Então, a partir do momento que Ló se distanciou de Abraão, Deus fez outra promessa a Abraão, que é essa que eu li. Porque, então, a palavra diz muito claramente, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Por quê? Tem pessoas que eles estão do seu lado, por mais que muitas das vezes você considere que elas são seus amigos, mas não são. Então, se não são, elas não podem ouvir, elas não podem compartilhar das promessas de Deus sobre a sua vida, porque vai despertar a inveja, vai despertar o ciúme, vai despertar a ganância, e essas pessoas não vão querer que essa bênção recaia sobre a sua vida e sobre a vida delas. Elas vão querer que recaia sobre elas, mas Deus despejou sobre você. Então, tome cuidado, se dedique a Deus, ore bastante, jejue bastante, leia a palavra de Deus, tenha alicerce na palavra de Deus e aceite aquilo que Deus fizer na sua vida. Aceite a vontade de Deus na sua vida, porque muitas das vezes Ele está te proporcionando livramentos que muitas das vezes você iria lá na frente quebrar a cara, mas Deus já te proporciona antes para poupar, uma vez que Ele derrama a bênção sobre a sua vida. E a promessa que Ele fez foi essa, porque essa terra que veio hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como pó da terra. Tu tem noção disso? Que Deus prometeu a Abraão, que já era avançado em idade, fazer a semente dele como pó da terra? Levanta-te, percorre a terra, o comprimento e a largura, porque a ti darei. Aonde o seu olho alcançar, Abraão, essa terra será sua. Então, isso significa a importância de termos a dedicação a Deus, dedicarmos tempo de qualidade, momentos de íntima compaixão, intimidade com Deus. Para quê? Para que no momento certo Deus derrame as bênçãos sobre as nossas vidas. Aquelas pessoas que estiverem do nosso lado, elas vão desfrutar da bênção. Mas a partir do momento que, vamos dizer, o olho delas crescerem e elas começarem a despertar no coração a inveja, o ciúme, e não quiserem mais com que a bênção seja derramada sobre nós, Deus vai se incumbir de afastar da sua vida. Então, aceite a vontade de Deus. Dedique tempo de qualidade a Deus. Primeiro, oração. Converse com Deus. Você não conversa com um amigo pelo telefone, liga para ele, conta os seus anseios, conta os seus projetos. Converse com Deus, Ele é o seu melhor amigo. Ele é aquele que está pronto para te ouvir em todos os momentos. A mão dele está estendida para te abençoar e os ouvidos dele estão sempre, 24 horas por dia, abertos para ouvir o seu clamor. Por quê? Porque você dorme. Mas até quando você dorme, o Senhor está cuidando de você. Ou seja, o seu Deus, ele não dorme nem tosqueneja. Segundo, jejue. Então, abra mão de algo que te faz muita falta, entendeu? Para você mostrar para Deus que você controla a sua carne, que por amor a Ele, você abre mão da sua vontade própria para que a vontade dEle apareça em sua vida. Terceiro, dedique a palavra de Deus. Tenha sempre a palavra nos seus lábios. Quando você conversar com pessoas que não compartilham da mesma fé que você, compartilhe da palavra com elas, porque dessa forma a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Isso significa que por mais que muitas das vezes na sua trajetória, você conversando até mesmo com a pessoa ímpia, você acha que o seu caminho não tem luz, aplique a palavra de Deus, você vai perceber que ela vai ser uma lâmpada, que ela vai te dar um norte e que essa pessoa vai ser impactada certamente, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra, um livro, simplesmente palavras vãs, mas é uma palavra que é viva e eficaz.
E a partir do momento que você aplica a palavra de Deus, Deus se incumbe de fazer a obra. Portanto, seja um instrumento na presença de Deus. Procure agradar ao coração de Deus. Dedique a sua vida a Ele. Dedique tempo de qualidade a Ele. Você vai se surpreender com as promessas que Ele vai fazer e com os feitos que Ele vai fazer na sua vida. Tenham uma excelente noite. Compartilhem esses vídeos. Eles falam muito ao meu coração primeiramente, mas eu tenho certeza que cada um que está ouvindo e compartilhando comigo dessa palavra está sendo profundamente impactado por ela também. Inscreva no canal, ative as notificações e indique para o maior número de amigos que você conhece e pessoas que eu tenho certeza que serão grandes instrumentos na presença de Deus, mas por algum motivo ou se afastaram da graça ou ainda não conhecem os caminhos santos. E você pode ser um instrumento de evangelização, como eu venho falando em todos os vídeos. Portanto, compartilhe, se inscreva no canal, ativem as notificações. Sempre que eu estiver produzindo vídeos novos, vai chegar a notificação para você e você inicialmente vai ser muito impactado por essa palavra, certo? Tenham uma excelente noite, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só me falar. Espero que a palavra tenha falado profundamente ao coração de vocês. Portanto, a dica que fica é essa: busque a presença de Deus com intensidade. A partir do momento que Deus derramar a bênção dele sobre a sua vida, você vai ver que você deveria ter buscado com mais intensidade há muito tempo. Porque coisas acontecerão em sua vida, pessoas que você não acreditava que elas desejariam o seu mal, Deus abrirá os seus olhos e tudo, vocês têm noção de que tudo vai bem na vida de vocês e as bênçãos elas vão te alcançar. Você não vai precisar se esforçar para chegar até as bênçãos, mas elas vão correr atrás de você. A partir do momento que você se dedicar a Deus e Ele instalar a bênção dele sobre a sua vida. Tenha uma excelente noite, que esse seja o nosso maior desejo. Busque a presença de Deus e vamos juntos para o caminho que é curto, que é estreito, mas que conduz à vida eterna e à salvação e a Sião celestial. Tchau, tchau. Deus abençoe.